pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao vídeo da primeira semana de Homeschool da Cecília. Ai, eu tô muito animada. Depois que compartilhei o último vídeo com vocês, onde eu falei um pouco de como preparei o plano de ensino da Cecília, eu recebi várias mensagens de vocês me pedindo para compartilhar esse plano de ensino. E eu confesso que fiquei pensativa no assunto e muito preocupada também, porque se eu compartilho esse plano de ensino com vocês, corre o risco de vocês terem um monte de papéis nas mãos e não saberem o que fazer com isso. Então, eu tive a ideia de compartilhar com vocês, semana por semana, do Homeschool da Cecília, mostrando todas as atividades que eu fiz com ela em cada semana, explicando por que eu escolhi fazer tal atividade antes de tal atividade ou depois de tal atividade. Dessa forma, vocês terão muito mais do que um plano de ensino escrito, vocês terão um plano de ensino vivo para que, caso queiram replicar com a criança de vocês, não tenham trabalho algum em planejar e nem em pesquisar, procurar saber como faz cada atividade. Vocês terão esse material disponível para vocês a partir de hoje. O meu sonho é que todas as crianças tenham acesso a esse plano de ensino, porque eu sei como essas atividades desenvolvem as diversas áreas, levando a criança a um desenvolvimento pleno. Porém, como é um conteúdo muito trabalhoso, que exige muito tempo de gravação, eu vou fazer um teste, eu vou entregar a vocês as primeiras semanas de Homeschool da Cecília e vou ver como fica a interação. Se for algo importante na vida de vocês, eu vou manter esse trabalho até o fim do ano. Se depois dessas primeiras 3, 4 semanas eu perceber que não está sendo algo de fato proveitoso, então eu vou parar com esse trabalho, porque toda a dedicação não vai valer a pena ao resultado. Então, se vocês gostam desse conteúdo, interajam, deixem um like, comentem, compartilhem com outras pessoas para que outras pessoas possam também assistir esses vídeos, tenham visualizações para que o YouTube entenda que é um conteúdo importante, que é um conteúdo relevante e assim o canal continue crescendo. Essa semana eu apresentei várias atividades da área de vida prática. Nós trabalhamos 4 das 5 áreas de vida prática. Trabalhamos coordenação motora grossa, refinamento dos movimentos, a graça e cortesia e o autocuidado. Na área sensorial nós trabalhamos 2 das 5 áreas, que foi a audição e a visão. Trabalhamos linguagem, ensino religioso e artes. Essas atividades foram distribuídas de segunda a sexta. A cada dia eu apresentava 2, 3, no máximo 4 atividades. Porém, as atividades que ela fez no dia anterior permaneciam disponíveis para que ela tivesse a oportunidade de trabalhar com aquele material mais vezes durante a semana. Outra questão também é que no vídeo vocês vão ver apenas ela fazendo a atividade, mas eu gostaria que vocês entendessem também que antes dela fazer a atividade, eu apresentei a atividade para ela. Eu sentei com uma bandejinha em silêncio e mostrei para ela como faz a atividade. Depois que eu mostrei, eu disse a ela, agora é a sua vez, você gostaria de tentar? Então, o que vocês estão assistindo é ela tentando fazer algo que eu já havia apresentado anteriormente. Não tem como pegar a atividade, colocar na frente da criança e falar, faça. Antes a gente precisa mostrar como faz. E o ideal é que a gente faça essa demonstração em profundo silêncio, para que a criança se concentre apenas nos nossos movimentos e não no som da nossa voz. Para não ficar muito repetitivo, eu não vou mostrar para vocês toda semana eu dando boas-vindas para a Cecília. Vou mostrar só no vídeo de hoje. Mas sempre antes de começar o nosso dia de homeschool, eu faço uma acolhida com ela, dou boas-vindas, falo seja bem-vinda ao seu primeiro dia de aula e ela acha o máximo. Oi, Cecília, tudo bem? Bem-vinda ao seu primeiro dia de aula! Uhul!
Na segunda-feira, nós fizemos a primeira atividade de vida prática, que é uma atividade de transportar cadeira. Eu fiz 2 marcações, uma em cada lado do quarto, para que ela pudesse se localizar quanto ao ponto de onde ela deveria tirar a cadeira e o ponto para onde ela deveria transportar a cadeira. Primeiro eu convidei ela para transportar a cadeirinha da mesinha dela, aí eu percebi que a cadeirinha estava um pouquinho grande, pesada, eu substituí a cadeirinha por um banquinho menor e ela transportou esse banquinho e depois eu coloquei um objeto, um bloquinho de madeira sobre o banquinho para ela começar a trabalhar o equilíbrio, ou seja, transportar o banquinho sem deixar o objeto cair. Segundo Maria Montessori, na página 92 desse livro Pedagogia Científica, a Descoberta da Criança, esses exercícios põem o corpo todo em movimento, movimentos que se exercitam e aperfeiçoam sempre mais. A criança aprende assim a mover os braços, as mãos e fortalece seus músculos bem mais que nos rotineiros exercícios de ginástica. A segunda atividade que nós fizemos foi de desenrolar e enrolar um tapetinho. Essa atividade é muito importante porque muitas das atividades sensoriais que faremos esse ano será sobre um tapetinho. E ela precisará muitas vezes desenrolar o tapete para fazer a atividade e enrolá-lo novamente para guardar. O tapete é importante para delimitar o espaço no qual a criança pode fazer a atividade. A terceira atividade que fizemos foi de lavar as mãos. Eu coloquei 2 potinhos com água dentro de uma mesinha sensorial que eu e meu esposo fizemos para Cecília. Mas se você não tem essa mesinha em casa, você pode pegar 2 potinhos e colocar em cima da mesinha da criança, ou mesmo colocar uma lona e colocar a criança sentada no chão. Se você tiver uma varanda, melhor ainda, que a criança não molhe a casa. E aí, além dos 2 potinhos, eu coloquei também um pedacinho de sabonete, cortei o sabonete no meio para ficar num tamanho bom para a mãozinha dela, disponibilizei uma escovinha e uma toalhinha para ela secar as mãos. Essa atividade não poderia ser realizada de qualquer forma, ela deveria seguir uma ordem. Então ela deveria molhar as mãos no primeiro potinho, passar o sabonete, esfregar as mãos. Depois ela deveria pegar a escovinha, passar as unhas, lavar as mãos no primeiro potinho, lavar as mãos no segundo potinho e secar as mãos. Nessa idade, a criança está no período sensível da ordem. Por isso, é muito importante apresentar uma atividade e convidá-la a fazer na ordem que foi apresentada, para estimular o amor, a rotina, a constância e a repetição, e aprender que tudo tem o seu devido lugar. A última atividade foi de ensino religioso e conversamos sobre a importância da bênção antes de acordar, de dormir e de sair. Quando vai dormir, fala o que com a mamãe? Deus te abençoa, minha filha. Essa é uma herança tão preciosa que recebemos dos nossos antepassados e que representa a bênção de Deus sobre os seus filhos. Quando os pais abençoam os filhos, eles estão não só desejando, mas pedindo a Deus que os abençoe para que cresçam em graça e sabedoria na presença de Deus. Na terça-feira, começamos com uma atividade de graça e cortesia para treinar o cumprimento, para que a criança aprenda a responder educadamente àqueles que a cumprimentam. E seguimos com uma atividade de artes que é rasgar papel. Essa atividade fortalece a palma da mão, pulsos, dedos, ou seja, trabalha coordenação motora fina, preparando a criança para realizar as próximas atividades de artes, que
que será amassar papel, cortar, pintar e indiretamente prepara a criança para escrita. Para a Cecília realizar essa atividade, eu usei retângulos de papel e fiz corte em um dos lados para que ela pudesse se orientar quanto ao local que deveria rasgar esses papéis. Na quarta-feira, começamos com uma atividade muito importante, que é o transporte de bandeja. Começamos com ela vazia e depois eu acrescentei um bloquinho para que ela pudesse transportar a bandeja sem deixar cair o objeto. Essa atividade é muito importante porque nas próximas semanas ela vai precisar transportar vários materiais da área de vida prática e também de outras áreas. Depois nós fizemos uma atividade sensorial para o estímulo do sentido cromático. Esse material eu preparei usando o suporte para copo em MDF e encapei com papel contact nas cores primárias, mas tem como fazer usando vários outros tipos de material, inclusive papelão. O objetivo nesse momento era apenas ensiná-la a parear as cores, levando à percepção de que uma cor é diferente da outra. Eu não falei o nome das cores, isso vai ficar para um próximo momento. Na quinta-feira, começamos com uma atividade de autocuidado para ela treinar a escovação dos dentes. Ela deveria seguir a seguinte ordem: passar o fio dental nos dentes, colocar a pasta na escova, escovar os dentes, levantar-se, afastar a cadeira, versar água da jarra para o copo, retornar para a frente do espelho, lavar a boca, jogar a água suja no balde e jogar a água do balde fora. Depois seguimos para uma atividade de folhear livros. Começamos pelos livros de página dura, estendemos aos livros de página mole, para que ela aprenda a folhear sem amassar as páginas. E finalizamos com uma atividade muito importante, a lição do silêncio, que é a primeira atividade para o estímulo da audição. Por meio do silêncio, o ouvido se afina, porque precisa se esforçar para ouvir os menores ruídos. O músico, antes de tocar ou cantar, precisa aprender a ouvir. Na sexta-feira, começamos com um exercício de pareamento, que apesar de ser um exercício da área de linguagem, nesse momento, a criança não precisa falar o nome do objeto, apenas pareá-lo. A atividade de pareamento deve seguir uma ordem. Primeiro, nós convidamos a criança a parear um objeto real com um objeto real. Depois, convidamos a criança a parear um objeto real com um não real.
Depois, essa criança é convidada a parear um objeto não real com um card. E por fim, essa criança é convidada a parear card com card. Cecília fez todas essas atividades num único dia, porque, na verdade, essa semana eu estou revisando com ela as atividades que ela fez no ano passado. Mas, se sua criança está começando agora, você deve trabalhar individualmente cada um desses pareamentos por semanas seguidas, até que ela esteja pronta para fazer a próxima atividade, que é a lição de 3 tempos que eu vou compartilhar com vocês na semana que vem. E então, seguimos com uma atividade para o estímulo da coordenação motora grossa, que se chama atividade de linha. Com esse exercício, treinamos o equilíbrio e aperfeiçoamos o andar. E não se iludam acreditando que é uma tarefa fácil, porque não é. A linha deve ser desenhada em forma de uma longa elipse, com giz, tinta ou algum material que não desapareça rapidamente. Aqui eu usei um durex, que não é um material muito maleável, e a linha deveria ser amarela, mas eu só tinha um durex preto, então tá tudo bem. Isso, somado à minha falta de talento, ficou essa coisa estranha aí que vocês estão vendo. Por isso eu te desafio a fazer uma elipse bem bonita na casa de vocês. Tirarem uma foto e me marcarem no Instagram. Mas se não ficar tão bonita assim, me marca também, porque eu vou ficar muito feliz em saber que esse trabalho de alguma forma está ajudando alguém. E assim a gente termina a primeira semana de homeschool da Cecília. Eu vou ficando por aqui, um abraço forte no coração, fiquem com Deus, lembrem-se que Ele está no comando de todas as coisas sempre e até a próxima!